Olá, começamos mais um Estúdio 1 aqui pela Pix TV. Estamos em todo o Brasil através do TMW Pix, CDN, Soul TV e NX Play. Eu sou a Maeve. Olá, Manu. Eu sou o Vinícius Pacheco e está começando mais um Estúdio 1. E hoje a gente vai conversar com ele, que é cantor, compositor e também jornalista, Yuri Castellan. Seja bem-vindo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um papo bem agradável hoje. Yuri, a gente já vai começar perguntando direto. Vamos lá. Esse cara aí que é cantor, compositor, também jornalista, mas eu gostaria que você começasse aí contando um pouco da tua história pra gente, principalmente nessa parte musical. Então, começou já de pequeno. Quando eu tinha 3 anos de idade, né, eu morava um pouquinho antes, né, eu morei até os 3 anos de idade em Santa Rosa do Sul, lá no extremo sul de Santa Catarina, ali depois de Sombrio. Minha família é toda de lá. E meus avós tinham um armazém onde as pessoas iam ali almoçar. Era o shoppingzinho da cidade, que tinha uma escola federal lá do ladinho, daí ficava o armazém da minha avó. E os meus pais contam que quando eu era pequenininho, as pessoas me perguntavam, o que tu vai ser quando crescer? E eu falava, apresentador de TV. Sempre gostei, sempre tive isso na minha cabeça. E daí eu fui crescendo, quando eu tinha ali uns 5 anos, mais ou menos, já tinha vindo para Tubarão, vim para ali com uns 3 anos, e a casa do meu pai e da minha mãe tinha uma varanda na frente, que era um palco, basicamente. Daí o que eu fazia? Escrevia roteirinhos de programa de TV, mas daí tinham as atrações musicais, e daí eu precisava colocar as atrações musicais no meu programa, e eu comecei daí a escrever minhas próprias músicas, isso com 5 anos de idade. Eu brincava. A primeira musiquinha que eu escrevi foi Os Palhaços Gostam das Crianças. Era 2 frasezinhas. E foi essa a primeira música, ali com os 5 anos. E dali pra frente sempre foi meio que uma brincadeira, mas algo muito natural pra mim. Eu ia brincando, eu desenhava meus próprios CDs, o encarte, com as letrinhas. Tenho isso guardado até hoje. E foi desde criança, ali com os 5 anos, fui criando essas musiquinhas. E ali na adolescência, mais ou menos, eu tinha o quê? Uns 13 anos eu comecei a escrever, daí realmente que eu já tinha aprendido a tocar o básico do violão ali com uns 10, 11 anos. Daí eu comecei, vou começar a escrever umas musiquinhas de verdade. Daí começou, tem músicas dessas que eu escrevi lá com 13, 14 anos que eu toco até hoje, que realmente ficaram legais. Eu gosto particularmente, né? E depois foi indo, daí veio o ensino médio, e tudo isso era eu no meu quarto, meu violão nunca tinha mostrado para ninguém essas composições. Daí chegou o ensino médio, foi quando me deram a oportunidade de cantar na escola. Isso daí eu já estava estudando lá no Colégio Deon, em Tubarão. E daí teve aula de literatura, daí a professora falou, vamos apresentar algumas coisas. Daí eu falei, eu escrevo músicas. Ela, então, traz aqui pra gente ver. Professora Claudinha, na época. E daí levei minhas composições, comecei a cantar lá no colégio pra minha turma. Só que tinha um problema. Eu era muito desafinado nessa época. Horrível, assim, péssimo. Tava naquela época também de mudança de voz, adolescência. Transição vocal também, mas né? eu era desafinadinho mesmo. Daí eu cantava, o pessoal gostava, assim, das músicas, apoiava. Mas teve uma certa vez que daí eu fiz um videozinho no YouTube, um clipe, produzido no meu quarto, assim, bizarro. Realmente ruim, muito ruim. O nome da música era O Amor é Louco. Fiz esse vídeo, daí... Na época eu nem lembro por onde é que se mandava os links, que não tinha um WhatsApp. Acho que era Facebook, tinha grupo do Facebook. Daí mandaram lá coisas da turma. Sei que chegou no outro dia, eu fui ver meu vídeo, tinha 400 visualizações. Isso no YouTube, naquela época, era muita coisa. Meus videozinhos não davam 2, 3. E daí, cheguei na sala, uma galera, ei, Yuri, não sei o quê, assim, tipo, fingindo que eram, tipo, fã-clube. Só que depois de um tempo, né, de uns dias, o pessoal, os meus amigos mesmo, falaram, eles estão te zoando. Era meio que um bullying naquela época. Eu não gosto de falar assim, bullying, vitimismo, bababá. Mas, pra mim, serviu como o quê? Não, estão me zoando, eu vou parar, vou fazer uma autocrítica. Por que eles estão me zoando? O clipe era ruim, era mal feito, e realmente eu tava cantando mal. Daí dei um tempo, daí chegou nas férias daquele ano, acho que foi 2011, eu baixei umas 10 apostilas de canto na internet. Falei, vou aprender a cantar, para não passar vergonha. E daí treinava no chuveiro, baixei as apostilas, fui fazendo exercício e coisa. E daí depois, no outro ano, acho que foi 2012, que já era tava no terceirão. Já tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Tava com 16, mais ou menos. Verdade, Isso. E daí teve a festa junina.
Daí chegou no meio da festa, a professora Claudinha e o Matiola, o diretor lá do Deon, falaram: Yuri, sobe lá depois e canta uma música. E era a festa do Deon, pátio lotado. Sim. Na época era na Unisul, ali atrás do bloco sede. Era o pátio lotado, tinha bancada, tudo. Deu, vamos então. Que eu tinha treinado, nunca mais tinha cantado ali pros colegas, mas daí pensei, então vamos, é a hora agora de mostrar que eu aprendi. Sim. Subi, cantei e a galera ficou meio, opa, algo mudou. E dali em diante eu comecei a ver, não, dá pra eu me esforçar, ir atrás da música, e daí comecei a tocar em barzinho, continuar compondo, gravando minhas músicas, e por aí foi. Legal. Mas antes ali tu não mostrava, tinha algum motivo específico? E tu falou que sempre cantava pra ti, fazia composições pra ti, mas tinha algum motivo pra não mostrar para as pessoas? Ou tu mostrava pelo menos para as pessoas que eram mais próximas, assim? Eu sempre tive muita vergonha de cantar, me apresentar para minha família. Até hoje. Posso cantar assim num estádio lotado, que para mim tranquilo, beleza. Chegou eu, um microfone, tranquilo. Sim. Agora, em casa, às vezes o pai fala, leva um violãozinho, vai ter uma festinha lá em casa. Eu fico meio assim, meio travado. Me dá muita vergonha. Eu tinha essa vergonha. E daí na adolescência eu compunha. Claro, meu pai e minha mãe viam que eu estava aprendendo a tocar, a cantar. Eles sempre me apoiaram muito. Esse meu gosto veio a partir do meu avô materno, que já é falecido, que ele tocava violão, me incentivava também. Daí comecei ali, mas tinha essa vergonha de mostrar para minha família. Uma coisa que me ajudou a perder essa vergonha foi que daí começou o grupo de jovens da igreja, lá no Monte Castelo, em Tubarão. E daí precisava de alguém para tocar e cantar também. E daí começaram a me chamar também, canta, tá legal. E daí depois escrevi uma música para o grupo de jovens também, com o nome do grupo de jovens. Daí aquela vez também foi legal, que daí eu sentei lá na salinha do grupo de jovens, todo mundo ao redor, ficou todo mundo gostou também, que eu já tinha treinado um pouquinho, já estava decente naquela época. E ajuda bastante. Eu até falo assim, o pessoal, cada um pode acreditar no que quer, ter uma religião ou não. Claro, todo mundo é livre, o que importa, eu acredito que as pessoas têm que fazer o bem. A partir do momento que tu faz o bem e que tu não prejudica ninguém, beleza. Ninguém tem que julgar nada. Mas para mim foi uma grande escola estar lá na igreja, porque eu lia na frente de bastante gente na hora da missa, eu cantava, fazia amizades. Então, querendo ou não, pega um pouco do improviso, sabe? Porque às vezes, fiz uma aula de canto, aprendi técnica, aprendi a tocar violão. Chega na hora de se apresentar, se dá um microfone falha, alguma coisa errada, alguém na plateia que está lá incomodando. Se tu não tem esse jogo de cintura, tu vai sentir, mesmo que tu seja um cara super preparado. Então, essa parte da dinâmica eu aprendi muito na igreja. Fora que o nervosismo totalmente Sim. Modifica a tua voz, né? Só te prejudica até na tua própria apresentação, né? Exato. A voz é algo muito sensível. Sim. Muito sensível. Eu gosto sempre de estar estudando e acompanhando o pessoal no YouTube, o pessoal que fala de técnica vocal, e a voz, ela é muito ligada ao teu emocional. Nunca esqueço, uma dessas apostilas que eu baixei lá na minha adolescência, a primeira coisa que falava, você não consegue cantar bem se o teu corpo, se você não tá bem. Era uma das primeiras coisas que falava. E tinha um exemplo. Imagine que você tem uma apresentação para hoje à noite, tu empresta o carro pro teu cunhado, ele bate o teu carro, daí tu fica nessa confusão. Como é que tu vai subir num palco para cantar e vai estar 100%? Não dá? Porque a voz ela é muito ligada ao nosso sistema nervoso, a emoção, é vibração. Sim. A corda vocal é vibração, é um músculo. Então, não tem como, treinei, tá beleza, mas vem uma emoção, vem uma vontade de chorar, alguma coisa assim, vai atrapalhar. É algo delicado. É algo delicado. Tem esse jogo de cintura que eu digo, aprendi muita coisa lá na igreja, porque daí eu tive que me virar com várias situações. Era cantar só voz e violão sem equipamento para um monte de gente, cuidar para não ficar sem voz. Era, vai num lugar, deu problema no som, tem que se virar. Aprendi muito essa parte técnica também de regular áudio, de montar as coisas. Então, querendo ou não, foi uma escola para mim também. Falando em escola, nesse período, tu falou que tu pegou uma apostila, foi aprender, porque passou uma certa vergonha com o pessoal. Mas tu chegou também a fazer aulas de canto, de música, ou foi aprendendo sozinho também? Ou alguém te ensinou nesse meio tempo? O violão eu aprendi lá, tinha aula na escola do município, era toda segunda-feira à noite com o professor Silvinho, lá no Arino Bressan. O violão eu aprendi lá, o básico, né? Depois daí fui aprendendo em casa. Hoje tem bastante sites ali que aprende legal. Sim. Mas eu digo que eu toco o básico do violão só para me virar. Eu gosto mesmo de cantar. E a parte de canto, daí eu fiz acho que uns 2 ou 3 anos de aula de técnica vocal com o professor Israel Dias, lá de Tubarão.
super legal, assim, um cara fora de série também. Que daí, claro, eu fiz a apostila e fui vendo, não, mas chegou até um nível aqui, mas eu quero ir um pouco além. Daí conheci ele através de um amigo e daí, não, vamos fazer a aula e, nossa, uma parceria super legal também, porque querendo ou não, a aula de canto ela te abre outros horizontes, Sim. te ajuda também a preparar a voz melhor, a saber utilizar, porque às vezes tu tem uma apostila ali, era escrito naquela época, eu baixava o PDFzão lá e ia vendo, mas só que tu não vê como tem que fazer o exercício de forma correta. E é músculo, é igual uma academia. Se tu vai pra academia, às vezes, sem o personal e chega lá, vou usar o aparelho do meu jeito, beleza, tu vai treinar, mas pode ser que tu lasque mais ainda com tudo do que melhore. Depois dá um problema na coluna, dá um problema aqui. A garganta é a mesma coisa. Tu pode ter o exercício ali de técnica vocal, se faz assim, assim, assim. Tu nunca viu, não tem ninguém pra te orientar, às vezes tu faz de um jeito errado, acaba com a garganta também. E aí vem aquele questionamento, assim, né? Todo mundo pode cantar? É aprendível, assim, você ser afinado? Como é essa percepção do músico, né? Como músico pra gente. Essa dinâmica, né? Porque tem aquela pessoa que, nasceu com o dom de cantar e, enfim, né? Mas essa técnica, aprender a cantar também, esse desenvolvimento, digamos que o esforço, né, de desenvolver essa técnica vocal pode te tornar realmente um cantor profissional, sem problema nenhum. O que é essa diferença, assim? Como você enxerga essa diferença? Então, é bem o que tu comentasse. Pra mim tem 2 pontos. Tem as pessoas que são, assim, tipo, geniais, que parece que nasce com aquilo, assim, já pronto, que são super afinadas, pegam um instrumento ali meio que de ouvido já... É ouvido absoluto, né? Ouvido absoluto. Não, tem gente, assim, que é surreal. Eu não fui agraciado com essa parte, assim, mas eu sempre tive uma boa, digamos assim, uma boa relação com a música e sempre tive um ouvido legal para ritmo, para essa parte. Não a questão, tipo, de tirar nota de ouvido. Até hoje... Também nunca foquei nisso, sabe? Mas sempre tive gosto e jeito pra música em si. Mas era desafinado, não sabia tocar o violão. Então, daí, tem 2 questões. Beleza, se tu nasceu já com esse dom, vai ser bem tranquilo. Vai ser fácil. Tem gente que já nasce na família também, dia a dia, ali convivendo, já facilita também. Eu tive um pouquinho disso com meu avô, mas depois fui sozinho. E daí... Principalmente ali no ensino médio, quando eu vi, não tô cantando bem, sou desafinado, deve ter algum jeito de aprender. Daí foi onde entrou isso. Se não vai no dom, tem que ir no esforço. É basicamente, quer ser um jogador de futebol. Tem gente também que nasce com talento e se vira, mas tem gente que quer e vai fazer o quê? Uma escolinha, vai treinar, vai aprender a chutar a bola direito. Cantar, tocar um instrumento é a mesma coisa. Se não vai no dom, daí tem que ir no esforço. Daí vai fazer mais força, vai custar tempo, vai custar muita disciplina, principalmente. Porque é muita repetição. Tem que repetir as coisas até ficar de um jeito legal de ouvir, até tu criar a coordenação motora ali no violão. E até para entender também sobre o próprio tom de voz, né? Isso, exato. Acho que isso é um paradigma que tem na música, que a gente escuta pessoas que têm um tom de voz mais alto, assim. Por exemplo, eu tenho voz mais grave. Tem música que eu nunca vou conseguir cantar na vida. Impossível, quase, sabe? Sim. Só se eu fizer que a gente chama de falsete, depois tu pode explicar. Eu tenho um pouquinho de música, então eu acho que tem um pouco dessa troca. Então a gente consegue perceber que, tipo assim, não é porque talvez eu não consiga cantar que eu não posso cantar. Tem que cantar músicas que estejam dentro daquele tom. Exatamente. Tipo, o Vinícius pode cantar. Entendeu? Com certeza. Entendeu, Minha Vinícius? voz, bota eu, Chitãozinho Chororó ali, eu tô perto. Mas é aprendível, né? Isso. Essa percepção, né? Exatamente. Até essa semana, acho que foi semana passada, eu e a minha noiva, a gente tava vendo uma entrevista da Paula Fernandes. Não, foi agora, acho que foi na Globo até, ela teve por agora. E ela falou que no começo da carreira ela tinha preconceito com ela mesma porque a voz dela era grave. É o que tu tava falando. E ela queria cantar igual a Sandy. Ela falava, nunca, porque são regiões vocais diferentes, é igual músculo, é igual musculatura. É igual eu, que sou baixinho, 1,70 m, querer jogar basquete, né? Posso, mas em alto nível lá não dá, porque é um esporte que precisa que tu tenha altura. Agora, por exemplo, a música. Eu não vou querer lá cantar uma música muito grave porque a minha voz é aguda. Então, eu vou ter que escolher repertório, vou ter que escolher o tom correto para eu nem me frustrar de dizer, poxa, ficou ruim porque eu não consegui cantar aquela música. E também não forçar e estragar a voz. Tem muita gente, hoje, a galera do sertanejo eu vejo muito, tentando forçar, sabe?
jogar o tom lá em cima e fica berrado quase. Por um tempo, pode ser que fique bom, é o que tá tocando no rádio, o pessoal gosta de ouvir. Mas só que vai sofrer depois de um tempo. É o que aconteceu com o Zezé. É o que eu ia te dizer agora. A voz dele da Nossa, 90, lá dos anos 90, pra agora não é a mesma. não. E ele quer cantar como ele cantava Uhum. antes. E ele tá se frustrando também, Sim, de certa imagina. forma, porque Mas não vai alcançar. eu tiro por mim. Às vezes, tô um pouco resfriado, ou não consegui aquecer direito pra tocar num barzinho, acontece lá, dá uma derrapada numa música. Pô, tu já fica, já olha pra ver se não tem ninguém olhando meio atravessado e coisa, porque desafinou, acontece. Sim. Mas eu imagino ele subir num palco, o repertório dele, os fãs dele, e vai fazer uma música que fazia por 20 anos seguidos ali e não consegue, sabe? Isso deve ser Sim. muito frustrante. Sim. E ele hoje tá com um problema, ele sabe disso, ele dá entrevista, ele fala, já fez tratamento, cirurgia, mas... As últimas ele não admitiu agora, na É. verdade, né? Que ele tá com esse... não alcança mais o mesmo Aham. tom. Mas uma coisa que ele falou que é real. Todo cantor também Descaixa, pode né? desafinar. Imagina. Todo cantor desafina. Sim. Não é só ele, tu vai ver... falando ainda de sertanejo, o Sim. próprio Gustavo Lima já desafinou feio. Claro. O Leonardo, com a idade que ele tem Aham. também, já... Mas aí é natural, ele tá exposto a isso. Sim, né? sim. É como um Sim. jogador ali, ele treina. Exato. Tem uma hora que ele vai dar uma canelada na Claro. bola, é um erro. Mas aí que tem dois pontos também. Que daí eu, como músico, já me incomoda um pouco também. Acontece. Eu derrapo, todo mundo derrapa. Vai ter dia que tu não vai estar bem, não vai cantar legal. Agora o problema é que a gente tá vendo hoje muita gente também que não canta nada e ganhando espaço, e quando tu vê, vai num show ao vivo, ou é tudo playback, né? Que bota ali rodar O autotune o lá. autotune. Quando não faz o autotune Sim. ao vivo também. Às Sim. vezes bota o próprio CD tocar ali e só dubla. Agora tem o autotune ao vivo, que fica também maravilhoso, o computador cantando ali pra pessoa, afinando ao vivo. Pra quem não sabe o que é autotune, acho que de repente quem Isso. não sabe Eu explicar. não sei, Não explica sabe? para mim. Vamos lá. Vou deixar pra um músico explicar, né? Não vou ficar... Então, o autotune ele é usado há décadas já, né, pelos produtores musicais. Tipo, tu vai lá no estúdio, gravou, deu uma desafinadinha ali, é um programa de computador que ele afina a tua voz. Só que hoje a tecnologia foi avançando, ele consegue afinar ao vivo também. A pessoa tá lá cantando e ativa o afinador lá ao vivo. Só que quem é músico, quem tem essa noção, nota. Porque fica uma voz robotizada. Às vezes tu vai ouvir uma música. Vou falar, o reggaeton. Eu tenho umas músicas que são puxadas pra pegada latina, que propositalmente no estúdio eles colocam pra dar uma Sim. robotizada. Até meio o que Pedro enfim. Sampaio, acho que Isso, um exemplo bem... bastante, Ele utiliza bastante. bastante essa técnica, né? Sim, é proposital. Sim. Que é o estilo de música que ele Que ele gosta e gosta. tal. Mas tem gente que usa daí pra esconder a desafinação. E tem horas que fica muito feio, que dá um... que é o computador Robô. cantando, eu falo. É bem diferente, assim. Então quer dizer que eu posso ser cantor, então. Pode. Tranquilamente. Tranquilamente. Eu Com sabia autotune, disso. com Agora certeza. Eu vou atrás desse daí. Vou atrás do meu sonho de ser cantor pelo Brasil afora. Mas aí fica o meu conselho, é melhor aprender a cantar. É. Porque daí já pensou se tá lá cantando e autotune falha? Não, e ao vivo também é uma característica muito... Aí, acho que o ao vivo... Bom, as pessoas vão te ver tocando aqui ao vivo, com certeza vão ver um resultado muito bom, porque você se esforçou pra isso. A gente teve uma palhinha aqui antes, só pra avisar. Mas quem passa, assim, essa expectativa, né, de produção de audiovisual, de áudio mesmo, construção de áudio hoje de estúdio, e uma coisa que você falou, eu até ia comentar, é que não é só sobre também o cantor desafinar, é sobre a banda dele que tá ali. Se a banda, por algum momento, erra o compasso, erra o tom, né? Você que Sim, hoje tu sim, toca, sim. tem algum tipo de banda também junto com você, ou só você sozinho, assim? Hoje solo? eu tô tocando um pouco menos, né? Tô tocando mais, basicamente, só voz e violão, assim, barzinho, alguma coisa. A gente tem a nossa banda da igreja também, que a gente também deu meio que uma paradinha, mas aí que a gente... Teve época ali que daí a gente tocava com a banda completa e tudo. E tem que ter essa harmonia mesmo, no ao vivo. E tem um risco muito grande que hoje, junto com o ao vivo, as bandas também colocam a trilha. O que é a trilha? Grava no estúdio alguns instrumentos que no show não vão estar. Por exemplo, muito instrumento de sopro, que às vezes não tem condições de levar uma banda gigantesca para fazer um show. Alguns efeitos mais eletrônicos, algumas coisas já deixa pré-gravado. Na hora do show, vai lá e vai soltar a trilha junto com a banda tocando ao vivo. Se tu erra uma entrada, se a banda erra algum compasso, alguma coisa, vai ficar uma Loucura. loucura, porque
vai ficar a trilha tocando Sim. ali e a banda tudo desencontrada, sabe? Então E tem mais reflete isso também. total no cantor, né? Totalmente, Não é, às vezes, nem a totalmente. pessoa, a primeira coisa que a pessoa pensa, nossa, o cantor que entrou errado na Aham. música. Não, às vezes é o compasso da Sim. música que tava errado. Porque o que as pessoas estão ouvindo lá na frente nem sempre é o que o cantor tá ouvindo aqui no retorno. Que no retorno tem o clique, que é o tempinho ali marcando o tempo todo. Tem o pessoal da banda falando entre si. E o retorno, que o retorno é o que o músico se escuta aqui. Hoje bastante gente usa fone, e tem um retorno que é a caixa no chão do palco também. O que vem no retorno nem sempre é o que vai para a plateia. É bem comum até nos festivais. Tu vê artistas bons que quando começa o show tá meio que flutuando, sabe? Que tá meio desafinado, meio desencontrado, porque não é o palco dele, não é a estrutura dele. Então, até se ambientar, tudo isso faz diferença. É uma coisa... Então, são vários fatores. pontos assim que influenciam na apresentação ao vivo. Não é só subir no palco Não. e cantar assim do nada, né? Não. Agora eu gostaria que você falasse que a gente tá falando aqui de técnicas para cantar. Mas além disso, você também faz composições. Sim. Tem técnica para compor também? Então, eu nunca parei assim para pensar, vou fazer uma técnica de composição. Até esses tempos atrás teve a Lei Aldir Blanc, que veio de apoio para os músicos, e eu me inscrevi e até fui contemplado com um curso basicamente de composição musical, que é dando algumas ideias. Inspiração, tu vai precisar de uma inspiração legal, né? Tu tem que pensar para que tu quer escrever essa música. Tem gente que é assim, dormiu, sonhou com a música, vem inteira. Comigo já aconteceu algumas assim no banho. Eu tava lá no banho, começou a vir a melodia, cantar, daí eu fiquei repetindo várias vezes até sair do banho para gravar. Hoje eu deixo o celular ali pertinho, que na emergência já grava a música ali na hora. E às vezes vem assim, eu tenho o meu método, eu gosto de escrever primeiro a letra, que eu sempre gostei muito de escrever. Até como jornalista, eu sempre tive facilidade em redação. Então, gosto de escrever como se fosse a poesia. E daí, quando tu vai escrevendo a letra, tu já tem que ter mais ou menos uma noção do tamanho das frases, que é a métrica que a gente fala, para conseguir encaixar depois um tempo de melodia. Tu tem que pensar, eu já gosto de separar, hoje tem bastante músicas bem alternativas, com fórmulas, digamos assim, diferentes. Eu gosto de fazer uma música estruturadinha. Primeiro verso, depois o refrão, segundo verso, refrão, boto uma ponte. Então eu gosto de seguir mais ou menos uma fórmula, que eu gosto um padrãozinho sempre. E daí vem muito das inspirações que tu teve. Se tu quer compor, quero compor pop, quero compor sertanejo, é bom que tu ouça um pouco disso para ver o que tá rolando no rádio, no mercado. Porque, querendo ou não, a gente quer que as pessoas gostem da nossa música. Sim. Tem gente que não liga, que quer só expressar o sentimento, compor a sua arte, acredita e vai tranquilo, porque é uma forma de expressão. Mas agora, se quer uma coisa mais comercial, tu vai ter que estar ligado também no que tá tocando, como que estão as fórmulas. Hoje em dia, tem duas vertentes bem claras. Tem os artistas que gostam de produzir para os fãs, que já tem uma base bem sólida, já sabe o que o fã gosta e continua ali dentro. E tem aqueles que estão tentando viralizar, que veio o quê? Rede social, veio o TikTok, veio a dancinha. Então, tu já tem que pensar na hora de compor a música se vai dar para fazer uma dancinha. Vai ter 1 minuto e meio. Vai ter 1 minuto e meio. Tem as músicas hoje curtinhas, o pessoal tá fazendo justamente para isso. Então, na hora de compor, tem todas essas nuances também, digamos assim. Mas eu sou mais assim da inspiração também. Não estou com grandes pretensões comerciais nesse momento. Então, é expressar os meus sentimentos. Sempre minhas músicas foram muito verdadeiras. Eu gosto de contar coisas que eu vivi, coisas que eu sinto ou que eu vi alguém sentindo e passando. E dentro do meu estilo. É uma coisa Qual que é o gênero musical que tu toca, assim? Tu mais se identifica? Eu sempre gostei muito do pop. É um pop romântico e daí puxa também um pouco para aquele sertanejo mais romântico. Que hoje quase não se ouve mais, mas ele ainda tá ali. Eu diria pop, porque eu acho que o pop é uma música... O próprio sigla dela, né, como se for popular, ela engloba muita coisa. Então, se fosse para eu falar, é sertanejo, não me considero sertanejo, porque se for ver minhas composições, tem uma ou outra que puxa um pouquinho mais pro raiz. Rock. Tem música minha que vai ter uma pegada mais rock também. Tem reggae, tem de tudo um pouco, sabe? Sim. Então, prefiro chamar de pop, que o pop ele serve para abraçar tudo. Muito legal. E essa questão que tu tava falando ali de cantor, que hoje pensa na área comercial. Tem cara hoje,
Não vou citar nomes. Polêmico. Polêmica. Mas tem cara hoje que tu vê que ele faz a música só pra aparecer no TikTok e no Instagram. Sim. Aqueles minutinhos pensando na dança. E o cara, no fim, se tu for ver a música toda, as outras músicas não pega. É só uma questão comercial mesmo, né? Sim. Até esses dias parei pra ouvir, não lembro qual foi a música, que toca muito no TikTok, no Reels, e fui ouvir a música inteira, nada a ver. É só aquele pedacinho mesmo ali que viralizou, que viraliza e que vira sucesso, né? E hoje tu tem quantas composições assim que tu já tem? É claro, né? Tem aquelas composições, a gente já conversando com outros cantores, se compõe muito. Mas não, as que eu gosto aqui, que dá pra dizer que é uma música do início ao fim, que eu fiz toda 100%, hoje são quantas feitas por ti? Assim, todas que eu componho, eu gosto de trabalhar elas até ficar uma música decente, que tipo, eu tocaria e mostraria pra alguém. Completas, assim. Completa. Todas basicamente completas. Tem mais de 400 no meu acervo. Nossa. Dessas, assim, eu acho que eu já gravei pelo menos umas 40 a 50 que eu gosto bastante. Nessa média, assim. E já compôs pra alguém, pra algum outro artista também, ou só pra você? Recentemente eu compus pra Juliana Domênico, que ela fez um projeto infantil. Olha que Até legal. foi muito legal, que é aquela musiquinha que eu falei dos palhaços, eu dei uma remodelada nela, né? Aumentei, porque ela tinha 2 frases. E fiz outras musiquinhas infantis, e ela gravou daí no projetinho da Fazenda da Ju. Que legal. Bem legal, foi uma experiência bem bacana também. Aí essas músicas tu guarda no celular, tem o teu caderninho ali de composições. Então, eu sempre fui muito fã do bloco de notas no computador. E eu gosto de escrever ela lá no bloco de notas, ou às vezes na agenda ali à mão também, pouca coisa, assim. No começo tinha uma agendinha que eu ia escrevendo tudo. Daí depois passei tudo pro computador, bloco de notas, e hoje deixo umas 3 pastas, assim, diferentes, tudo salvo, porque vai que acontece alguma coisa, tem que estar... Tudo na nuvem lá pra garantir. É o meu tesouro, então deixo guardadinhas lá. Gravo no celular também daí o áudio dela, a melodia, tudo certinho. E deixo gravada no computador. Tem minha pastinha lá, composições, letra, a cifrinha do violão e os áudios delas. Muito legal. E os teus projetos com essas músicas hoje? É separar elas, criar discos delas? Qual é a tua intenção com essas composições hoje? Então, é aí que tá. Elas acabam ficando ali no arquivo e o problema é que, agora, por exemplo, lancei um trabalho acústico em casa. Dei uma resgatada em algumas que eu tinha lá. Não, tem umas tão legais que eu tenho que gravar e mostrar para as pessoas. E daí puxei algumas lá e montei esse trabalho. Mas compositor é complicado porque a gente nunca para. E a gente sempre quer fazer algo melhor, algo melhor, algo melhor. Então, agora, gravei mais algumas músicas, até tô terminando de lançar um CD em espanhol. Podia ter pego daquelas 400 lá, algumas, e feito as versões. Sim. Mas não, no meio do caminho já veio ideias e já fiz mais umas 4, 5 novas. Então, é como vai surgindo assim os projetos. Pouco demora, eu penso, vou lançar um projeto às vezes mais voltado para o sertanejo. Vou lá pensar as que eu já tenho lá já dentro dessa área também. Mas também é uma coisa que eu tenho pensado em começar a vender algumas composições também. Então, até quem quiser entrar em contato, já fica aqui, né, o convite. Né? Porque, querendo ou não, a música fica lá parada e um compositor quer ver uma música ganhar vida, né? Hoje, falando de mercado, né, quais os desafios que você sente, assim... Não é bem o início, né? Porque você já tem uma trajetória, assim. Mas de ingressar, assim, de fazer aquele hit acontecer, de ter acesso a produtoras, ter acesso... Porque é muito do acesso também, né? Exato. De onde está a visibilidade, de investimento. Quais esses desafios que você enxerga hoje para quem tá na música e quer estourar? Às vezes é um bom cantor, tem boas composições, mas falta a oportunidade, né? Exatamente. Eu digo que a música ela é muito parecida com tu querer ser um jogador de futebol. Hoje no Brasil, Série A tem ali 20 times, dentro dos 20 times, 11 titulares, então se tu for ver, tem ali 200 e poucos jogadores de futebol que realmente estão no auge no Brasil. E na música é mais ou menos um número parecido, se tu for ver, vai ter uns 200 artistas que é os que dominam o cenário hoje. Então, para te conseguir chegar lá, tem alguns caminhos que tu pode tentar percorrer. Eu meio que dei uma parada agora para focar também um pouco no jornalismo, que era uma paixão minha, eu tinha deixado um pouquinho de lado e agora entrei novamente. Mas é assim, aqui na nossa região é complicado, porque a gente sabe que os grandes centros hoje é São Paulo, Rio, e a parte do sertanejo daí ali Goiás,
né, o Centro-Oeste. Aqui, realmente, o nosso cenário musical catarinense é complicado de tu conseguir estourar a partir daqui. A gente temos boas produtoras, temos bons empresários, mas se for ver, o que estoura mesmo tá indo lá para fora. Então, tem um sonho muito grande, eu acho que teria que largar tudo, realmente, focar nisso e correr atrás. E atrás de contatos, porque hoje é muito importante ter contatos com produtores, com empresários. Com rádios também, né? Com rádios, né? É até uma das coisas que tu vai ter que fazer de começo é investir. Hoje, muita coisa, o mercado é investimento. Para tocar na maioria das rádios, ou tu pega um produtor bom que daí ele vai te bancar e vai te colocar a tocar nas rádios, na programação das rádios, ou então tu vai ter que ir atrás também, começa pelas locais, que querendo ou não, hoje músicos como eu, a gente tem que agradecer a TVs locais, a rádios locais, que sempre dão oportunidade, né? Tenho que agradecer lá em Tubarão, sempre que eu mandei lá um release, uma coisa ainda, vou lançar tal música, sempre me convidaram, me deram a oportunidade. Mas, claro, é o local. Para te conseguir entrar hoje num cenário nacional, é difícil. Precisa ou dar certo, assim, dar uma sorte que ser iluminado e algum produtor te vê... Ou viralizar nas redes, né? Exatamente. Te vê, às vezes, na internet, tu viraliza alguma música, alguma coisa, é um caminho também hoje. Querendo ou não, democratizou essa parte. Sim. Porque, se for ver há 10 anos atrás, eu lançasse uma música, eu ia ter que tocar no barzinho, coisa. Hoje, não. Eu lancei no YouTube, posso divulgar para quem eu quero. As pessoas vão conseguir ver a minha música e é uma chance de, às vezes, estourar. Porque a gente sabe, tem casos de pessoas que estouraram aí do nada e foi, pela internet. E hoje, se tu fosse escolher uma música das tuas canções pra virar o hit, assim, já vamos deixar que o segundo o bloco tá terminando, a gente pode deixar ele cantar esse hit, então, de repente, né? Vai que a gente viraliza a música aqui, Quem né? Sabe, quem sabe. Sempre uma boa oportunidade. Qual que tu escolheria pra ser um grande hit pra você? Então... Conta um pouquinho da história da música e depois, né? Essa música aqui, já vou aproveitar esse gancho, porque eu escrevi ela pensando justamente nisso. Vou fazer uma música um pouquinho mais comercial, digamos assim, que dê pra eu jogar na internet e que tenha uma historinha legal. O nome dela é Não Sou Uber. Já catei o negócio ali do Uber, que também é aplicativo, tá dentro dessa parte ali de internet. E ela é um popzinho, a versão em estúdio dela que eu gravei, ela traz um pouquinho até de pisadinha na batidinha dela. E é um popzinho que tem um pouquinho de pegada latina ali, um reggaetonzinho, é um popzinho... Eu quis misturar o que tava ali tocando um pouco no E já tem clipe mercado. no YouTube, tá clipe, disponível. Tá disponível. Qual o teu canal pro pessoal já seguir, já? Pode... No segundo bloco já interagindo lá nas redes. Vamos lá. É youtube.com/Yuri Castelã. É só pesquisar Yuri Castelã, é o único que tem no mundo. É um nome que eu dei sorte, assim, que não tem nenhum outro Yuri Castelã. @ já completinho, tudo certinho. Tudo certinho. Ah, que sorte. Já veio pronto. Já deu certo, já. Exatamente. Legal. E tem o clipe dela lá, gravei há alguns anos atrás. Foi lá em Tubarão. Até um primo meu que faleceu agora na pandemia, que participou da gravação comigo, me ajudou a gravar. E tem um clipe, claro. É uma coisa que eu corro atrás, eu gosto de clipe, mas só que a gente sabe que é caro para te pagar uma produção. Então, eu sempre fui muito disso, de eu mesmo fazer, ir atrás, daí chamei esse meu primo, ele gravou, eu editei e tá lá, tá no YouTube, ficou um resultado bem legal. Show. Então vamos escutar? Vamos. Não sou Uber. Uber. Vamos lá. Se eu pudesse te dizer o quanto é especial cada noite ao seu lado, seu toque, seu bom astral, tudo isso vou dizer quando eu te reencontrar. Você se foi sem eu te ver, naufraguei em meu próprio mar. Eu não sou Uber pra correr pela cidade te buscar. Meu coração tem duas mãos, uma que vem, outra que vai. Eu não sou Uber pra correr pela cidade te buscar. Meu coração perdeu a mão e de mim você não sai. Quando eu conseguir te tocar de novo, vou
Vou te levar pra um voo desenhado em cometas de amor. Eu não sou Uber pra correr pela cidade te buscar. Meu coração tem duas mãos, uma que vem, outra que vai. Eu não sou Uber pra conhecer toda a cidade te buscar. Meu coração perdeu a mão e de mim você não sai. Yeah, yeah. Isso aí, essa é Não Sou Uber. E pra quem gostou, pra quem é Uber, pra quem não é Uber também, Tá mas todo está apaixonado, atrás do seu amor, vai lá no canal do Yuri e Isso. já dá uma olhada nessa música aí, bota na sua playlist, curte, compartilha com seus amigos. Isso mesmo. E Tá além nas disso, plataformas também, se tá quiser. no Spotify. Spotify, Deezer, tudo. E aí, além disso, tem outras músicas também, né? E uma recentemente falando sobre a sua cidade, Tubarão, Isso. cidade onde você mora. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu processo criativo ali, sobre essa música mais recente. Aham. Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por Tubarão. Com 3 aninhos de idade, eu vim morar ali. E sempre gostei muito da cidade, é o meu lar. E resolvi escrever uma música homenageando a cidade. A ideia partiu também a partir ali da época da pandemia. Uhum. Que daí tava tudo parado, a gente não conseguia cantar em barzinho, fazer nada. Quero lançar projetos, quero fazer alguma coisa. Surgiu ali também o projeto Acústico em Casa, que foi quando eu gravei um CD dentro do meu quarto, basicamente ali, um acústico. Ficou Sim. bem legal, gosto muito desse trabalho. E daí depois surgiu os editais, né, para ajudar os artistas. Só que daí, em contrapartida, a gente tinha que produzir alguns materiais para participar do edital. Uhum. Eu pensei, poxa, é um edital, esse era da prefeitura, é para incentivar a cultura local, então nada mais justo do que eu fazer uma homenagem para minha cidade para Legal. participar desse edital. Foi então que eu resolvi escrever a música Ciudad Azul. É uma música em espanhol. Eu sempre gostei muito de espanhol, né? Alguma referência, assim, musical? Sim, totalmente. O pessoal acha até engraçado, mas quando eu era menor ali, na época ali 2004, 2005, eu tava ali com uns 10 anos, o que tava tocando no Brasil? RBD, Rebelde. Eu apaixonada. Aprendi, Eu sou suspeita de falar. Continua. eu aprendi a falar espanhol com eles. Então, eu sempre fui muito fã ali. Em 2007, o meu pai Legal. me levou na Cacunda no show deles, que teve em Meleiro. Então, Nossa. é algo assim, até hoje eu ouço muito, vim no carro ainda escutando os CDs ao vivo ali deles. Uma referência muito boa. Por quê? O pessoal tem um certo preconceito. Rebelde é música de criança, infantil, rebelde, adolescente. Mas, cara, se tu for olhar, eles tinham uma banda muito boa Uhum. e as composições são boas. Se tu pegar ali para ler as letras mesmo, são letras legais. Então, é uma influência muito grande que eu tive. E daí, recentemente, começou a vir o reggaeton, Uhum. né? Que também entrou no Brasil legal. A Anitta tocou, daí veio Maluma, essa galera Sim. toda. Entrou legal no cenário nacional. E daí eu pensei, bom, o pop tá indo muito para esse lado latino, digamos assim. Vou aproveitar também, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E vou fazer um CD em espanhol. Que Sempre legal. gostei. E daí, gravei, ele tá gravado, tá prontinho. Lancei daí a primeira música dele, que é Ciudad Azul, que é uma homenagem que a letra dela fala justamente sobre isso, sobre quando eu ia para a escola correndo, quando passeava nos domingos com a minha família. E o refrão dela é Eu te llevaré também, sempre em donde esté, mi ciudad azul. Eu vou te levar também sempre aonde eu estiver, minha cidade azul. Cidade azul, para quem não sabe, é o apelido, né, de Tubarão. E foi daí que veio a referência para escrever essa música. Muito legal. E aí, tu tava falando, além dessas outras músicas em espanhol, elas têm referência ali de Tubarão também? São outras referências? Algumas músicas tu só traduziu ou já foram escritas pensando em fazer em espanhol? Tem um pouquinho de cada nesse CD. Especificamente falando sobre Tubarão, é essa. Exclusiva. Isso, essa eu fiz falando sobre a cidade mesmo. Daí tem algumas outras que são versões de músicas que eu já tinha lançado. Uhum. Já tinha gravado elas em estúdio, então daí consegui só acrescentar algum elemento ou outro e fazer a voz novamente em Sim. espanhol. E tem outras composições novas também que daí eu quis colocar nesse projeto, já
que eu escrevi pensando proceder em espanhol. Que daí eu já compus elas trazendo mais como reggaeton, com essa pegada latina, na forma de cantar, na forma de gravar. E você acha mais fácil fazer composições em espanhol do que em português ou inglês? Como essa experiência, né? Porque, a linguagem é diferente, né? Sim. Até tom de voz, né? Acentuação, né? Essas questões. Como influencia para você? Como é que foi essa experiência de sair do português para o espanhol, essa questão de melodias e afins? Para mim é muito parecido. Eu acho bem semelhante porque eu tenho uma relação legal com o espanhol. Sempre Legal. gostei muito. E eu acho uma língua mais musical. Nessa parte, assim, a dicção dela, a pronúncia em si, eu acho ela legal. Tem umas nuances legais, assim, de trabalhar dentro das músicas. E até teve alguns conhecidos meus que já falaram que, Yuri, a tua voz fica mais legal em espanhol do que em português. Olha Até só. foi um primo da minha mãe que me incentivou, ele também me patrocinou. Ele é de Araranguá, mandar um abraço para ele, o Edmilson da Araras Tour. Ele sempre me apoiou muito. E ele falou, Yuri, por que tu não grava mais música em espanhol? Porque a tua voz fica, Legal. eu acho, mais legal em espanhol do que em português. É uma ideia também. E daí ficou aquilo ali, eu sempre gostei também. E daí resolvi, não, vou fazer esse projeto. Eu até já tinha lançado em espanhol em 2000, foi bem antes da pandemia, acho que 2017, a música Bendito, que é em espanhol, no meu canal no YouTube, e é a minha música que tem mais visualizações Olha que legal. até hoje. Foi em espanhol. Então, por isso também que eu resolvi, não, fazer um CD tudo em espanhol, já que é o que deu mais visualizações. E é o país que mais tem visualizações nessa música, é o México. Eu fiquei Olha muito só. feliz. Legal. Bacana. Passou até o Brasil. E daí, vou fazer, porque vai que o pessoal gosta, né? Sim. Não me importaria em ter que ir pro México ficar famoso lá. Né? Né? Não, que o destino também, né? Vai me pedir. E daí veio esse projeto, vou fazer alguma coisa diferente. Eu tava meio parado na música, assim, tinha dado um tempinho, tinha lançado algumas coisinhas, só tocando, assim, em barzinho. E daí eu pensei, vou fazer alguma coisa nova, sem grandes pretensões, mas a gente não consegue parar. Quem tem essa pegada musical, querendo ou não, começa a sentir falta. Sim. E daí foi onde veio esse em espanhol. Então, o que a gente quer agora é ouvir ela. Claro, Vamos. escolher essa em específico ou você quer tocar alguma outra em espanhol que seja... Não, Prefere- pode ser essa, pode pode ser ser essa? essa. Então, É que a gente show. falou da cidade de Tubarão, vamos fazer essa música. Perfeito. Recuerdo que mis sueños más tiernos yo los hice aquí. Corriendo en la calle yo iba a la escuela tan feliz. Y crecemos juntos, me hiciste volar. Eres estrella bella, me encanta recordar. Yo te llevaré también, siempre en donde estés. Mi ciudad azul, mi ciudad azul. Yo te llevaré también, siempre en donde estés. Mi ciudad azul, mi ciudad azul. Oh. Con mis padres, la familia, nuestros domingos, mucha alegría. Eres el nido en el que yo aprendí a volar. Y crecemos juntos, me hiciste volar. Eres estrella bella, me encanta recordar. Yo te llevaré también, siempre en donde esté. Mi ciudad azul, mi ciudad azul. Yo te llevaré también, siempre en donde esté. Mi ciudad azul, mi ciudad azul. Legal. E Muito legal. com essa música agora, a gente vai chamar o intervalo, porque daqui a pouquinho tem mais, né, mano? Tem mais, a gente vai falar ainda sobre jornalismo, né? Um Exato. tema também.
Multiusa esse cara aí. Pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, @PixTV, HD. Siga lá, ativa o sininho. Nosso podcast também vai ser disponível no nosso canal no YouTube. Fica um tempinho na TV, né? Tem na Pix, CDN, tem várias outras plataformas para você assistir a gente também. E depois ele vai estar disponível no YouTube para você compartilhar com a galera e comentar e dar muitos views pra gente também. Sim. E pro Yuri, tá bom? A gente já volta, continua aí, ligadinho com a gente. Estamos de volta com o Estúdio 1 aqui no nosso estúdio. Yuri, tá ótimo ter a sua companhia aqui, né? E Vinícius, temos mais assuntos para conversar com ele, né? Com certeza, Maeve. Olá para você. Voltamos agora no segundo bloco com Yuri Castellan. E no primeiro bloco a gente falou bastante sobre música, a parte mais musical dele, ele que é cantor, compositor. Mas, além disso, ele também é jornalista, formado ali na Unisul também, onde eu e a Manu também somos formados. Eu gostaria que você falasse hoje como é que está a sua atuação hoje no jornalismo. Sei que hoje você tem a música como seu lado profissional também, mas o seu lado jornalista, hoje também você está atuando, é empregado em uma empresa ali na região do Tubarão, é isso mesmo? Isso mesmo. Fiquei um bom tempo depois que eu me formei foi ali em 2014, se não me engano, foi mais ou menos isso, 2016, por aí, 2015. E eu fiquei trabalhando um bom tempo em empresa, fazendo parte de marketing. Também eu sempre gostei bastante de criação de arte, essa parte de comunicação também, mas um pouco fora do jornalismo. E desde criança, como eu falei ali no comecinho, eu queria ser apresentador de TV. Então eu gosto de TV, gosto de estar aqui no estúdio. E beleza, eu tava trabalhando legal nas empresas, né, nessa parte de marketing, gostei também, mas eu parei para pensar, poxa, acho que tá na hora de eu sair um pouco disso, e se eu quiser ter uma carreira de jornalista, de TV, de mídia, eu vou ter que começar mesmo dar um passo para trás para poder depois seguir minha carreira. Então, foi quando no final do ano passado eu saí da empresa que eu trabalhava e ia ficar um tempinho por casa, que eu tenho os meus clientes também ali nessa parte de marketing, então estava tranquilo. E daí logo depois veio o convite para eu cobrir um jornalista que estava de férias numa rádio lá de Tubarão. Daí eu trabalhei lá por 15 dias e eles queriam me contratar, só que um pouquinho antes de terminar esse tempo ali que ele estava de férias, veio outro portal de notícias e me fez uma proposta de trabalho. Daí eu fui lá, fiz a entrevista. Daí, no final, ficou os dois ali querendo contratar. Daí, opa, tá, acho que o negócio vai dar certo. E daí, entrei no portal de notícias e tô até hoje ali, desde o comecinho do ano, e atuando daí como repórter, como jornalista. Daí tem o portal e tem as redes sociais também, que daí a gente alimenta, sai na rua para gravar as matérias também. Então, querendo ou não, comecei daí a entrar mais nessa parte de jornalista. Também, na época da faculdade, fiz estágio lá na UniTV hoje, né, lá em Tubarão. Fiz estágio lá por 2 anos, trabalhei 1 ano na TV e 1 ano na agência de comunicação. Daí eu aprendi um pouco de TV e depois um pouco também... A GECOM ali? A GECOM, isso mesmo. Daí aprendi também essa parte de cobertura para online. Então, foi um laboratório bem legal. Mas hoje, assim, na área ali de jornalismo... Hoje, claro, a gente vê uma situação do jornalismo no cenário nacional, é diferente do que a gente vê na parte assim, quando é um veículo menor, de cidades menores, né? A gente tem veículos em Garopaba, em Bituba, ali em Tubarão. Na questão de jornalismo, tem vários veículos até conceituados, grandes, mas mesmo assim é uma cidade pequena, que ele sabe quem é um jornalista, ele sabe se às vezes tu colocar determinada notícia, aí é a mesma coisa que acontece nacionalmente, ele tá botando isso porque ele é aquilo. Sim. Isso acontece ali com vocês também, contigo, diariamente? Acontece bastante. É uma questão complicada, porque se tu colocar vamos falar aqui de política, por exemplo, esquerda ou direita. Se eu posto uma notícia que tá falando bem do governo atual, é porque Ele é a favor. o nosso portal é de esquerda. Daí vai lá, posta outra, falando sobre alguma coisa boa que o governo passado de direita fez, porque eles são de direita. Então é complicado. Até na semana passada estava tendo reunião de pauta lá e o gerente falou, olha,
tem um monte de gente que veio falar comigo e falou que, porque tu é desse lado da política. Sendo que eu me considero do outro. Daí eu falo, bom, então isso prova que a gente tá fazendo um trabalho bom. Bom trabalho. Porque se a gente posta uma notícia de um jeito, o pessoal acha que é daquele, posta daquele. Se a gente tivesse imparcial, né, o pessoal ia saber, não ia nem criticar. Mas não, cada vez que a gente posta uma notícia de uma ou de outra, o pessoal se corre para lado. É complicado porque na hora que tu vai escrever um texto, querendo ou não, tu tem que cuidar cada palavra que tu vai dizer. Porque se tu escreve uma palavra atravessada, a gente sabe, querendo ou não, que o nosso estado, nossa região é muito mais de direita. Sim. Então tem que tomar cuidado. Porque se tu posta uma notícia, que tu bota uma palavra ali que puxa às vezes um pouquinho para a esquerda, o pessoal já cai em cima. Da mesma forma que se tu botar alguma notícia que vai puxar um pouquinho mais para a direita, o pessoal da esquerda começa a vir em cima também, falar que está defendendo isso ou defendendo aquilo. Então é complicado de conseguir manter a imparcialidade, que a gente tanto fala na faculdade e tal. E claro, a gente, como jornalista, a nossa missão é informar, é mostrar, botar todos os pontos. E tem vezes que esses pontos não vão agradar todo mundo, a maioria das vezes. Acho que isso é o mais difícil do nível de comunicação hoje, não só para níveis de TV, jornal, né, parte de hard news, né, mas a parte até de portais, como ele trabalha, é a interpretação de texto, né. Como a gente sabe, o povo brasileiro, ele interpreta da forma que ele quer ali, ele lê o que ele quer ler, entendeu? Se o parágrafo de baixo está sendo a favor e o de cima está sendo contra, ele vai ler, ele vai interpretar da forma como ele preferir. Acho que esse é o maior desafio da profissão no caso, os dois são jornalistas, eu sou publicitária, mas falando de área de comunicação, é o maior desafio da nossa profissão hoje, né? Equilibrar isso, tentar trazer esse... Até porque, tu vai concordar comigo, o jornalismo, ele é falar algo que alguém não quer que seja dito, ou aquilo que alguém não quer ouvir, né? Exato. E hoje, por exemplo, a gente teve uma mudança de governo radical, né? A gente teve um governo que era mais voltado para a direita, um público mais da direita, e agora voltou para o público mais da esquerda. Todo cara que sempre foi crítico e ele criticava o governo atual, ele era visto como de esquerda. Se hoje ele for colocar as mesmas críticas no governo atual, ele vai mudar do nada para ser um cara de direita do dia para noite. E isso é bem comum no jornalismo, até porque o nosso público, a gente sabe, quem consome, por exemplo, o jornal de vocês, é uma pessoa que ela quer se manter informada. Só que chega na mão de várias pessoas, principalmente com acesso à internet. Hoje, todo mundo tem acesso. Então, vai ter a pessoa com conhecimento, que vai ter um senso crítico, ela vai saber ter interpretação de texto, e tem aquele que vai olhar e vai dizer, não, o Yuri tá de sacanagem com o prefeito atual. Que não sei. E era isso que eu até queria chegar pra ti, como que tá chegando hoje, para quem tá assistindo o podcast, aqui da região de Santa Catarina, a gente tá num processo com vários prefeitos presos. Sim, turbulência total. Turbulência total. E lá em Tubarão, é o que mais chamou a atenção, né? Até porque o prefeito de Tubarão, vendo de longe, né, conhecimento que eu tenho pequeno, assim, o Ponticelli, ele era visto até como futuramente um possível candidato ao governo do estado, né? O PP é um partido forte, né, de Santa Catarina, e hoje está preso. Como é que tá isso sendo ali para a cidade de Tubarão, para os veículos de comunicação, todo esse processo? Porque eu imagino que ninguém estava esperando isso, né? Não. A palavra primeira que ficou lá em Tubarão, quando veio a notícia que o prefeito, o vice, secretário e a galera tudo tinha sido presa ali pela operação, foi frustração, sabe? Não foi nem, tipo, raiva de político e bababá, foi frustração, porque todo mundo botava ficha assim, né? Coloca também, porque tá em julgamento, a gente também não... suspeita, Exato, a gente não sabe ao certo tudo. Segue em andamento a investigação. Ele agora conseguiu sair da prisão preventiva, tem algumas restrições, tem que ficar ainda afastado do mandato, mas todo mundo tem que ter a ampla defesa também, né? Então, como jornalista, a gente tem que cuidar disso também. Ninguém é culpado até que o julgamento chegue no final, que todo mundo tenha conseguido colocar todas as suas defesas, né? E então ficou esse sentimento de frustração, porque a cidade vinha numa toada muito legal, assim, muitas obras grandes,
que a população esperava. No tempo ali de mandato dele, foram, acho que, 3 pontes que foram construídas, coisa que não se tinha uma há, tipo, 50 anos. Então, a hora que caiu a bomba ali em Tubarão, ficou todo mundo, tá aí agora, né? E fica esse sentimento. E como jornalista, a gente também fica nessa questão, porque, poxa, era um governo bom. Sim. Como morador, eu digo, era um governo bom. A cidade virou um canteiro de obras com obras importantes. Mas daí tu vai precisar noticiar, tu vai precisar colocar todos os fatos. Eu acredito, assim, se realmente teve desvio, teve alguma coisa, tem que responder, tem que pagar, tem que ser afastado. Infelizmente, pode ser o melhor prefeito do mundo. Sim. Mas, né, a gente tem leis, elas precisam ser cumpridas, precisa ser julgado, precisa, então, seguir os trâmites como tem que seguir. Não dá para vou defender piamente sem saber se realmente houve alguma coisa ou não, só porque ele estava indo bem como prefeito, mas, né, por trás às vezes aconteceu alguma coisa. Então, fica essa questão. Como jornalista, a gente tem que informar. Então, até a gente, reunião de pauta, a gente colocou, olha, a gente vai buscar, sempre que tiver alguma informação nova sobre julgamento, essa parte a gente vai colocar. A gente tentou diminuir um pouco essa parte opinativa, porque, querendo ou não, ficou uma situação muito complicada de trabalhar. Porque, ao mesmo tempo que ele fez um bom governo, teve essa polêmica. Então, não dá para te defender ou culpar. Então, tem que postar realmente o que tiver de informação, o que sai de julgamento, o que sai de parte de operação. E é isso. Não dá para... Porque se tu te aprofunda um pouquinho mais, ou tu tá defendendo, ou tu tá reclamando de um prefeito que é bom, ou isso e aquilo, e cidade pequena, sabe como é? É empresário, é o pessoal que tá ali, que faz a roda girar. Então, tem que tomar cuidado com tudo. Tá bem complicada a situação. E agora, até recentemente, acho que foi ontem, antes de ontem, outra operação, tiveram lá em Tubarão, na prefeitura, novamente, e agora na parte de iluminação. A princípio é uma empresa, né, privada, mas com certeza vai começar a aparecer mais coisas. Então, o povo tubaronense tá frustrado, tá num momento assim bem complicado. Acho que desde que eu moro ali é a pior fase assim política da cidade. E falando sobre, a nível jornalismo, a gente falou sobre buscar esse equilíbrio, né, ou ter, pelo menos, busca pelas informações. Sim. Hoje a gente vive uma era muito de fake news ainda, né, infelizmente. E conta pra gente, assim, um pouco desse processo de como é receber uma denúncia, como é receber essa notícia. Eu acho que é muito importante a gente deixar as pessoas informadas também de como é esse processo do jornalista. Esses dois podem contribuir de uma forma mais profunda, porque ambos trabalham com canais, né, de jornalismo, mas contar para o público, né, como é feita essa pesquisa, como de fato é uma matéria construída, né, não é uma simples montagem de texto e coloquei na rede social e isso é uma matéria. Como é esse processo de construção, assim? Então, eu digo que de quando eu me formei na faculdade para agora mudou muita coisa. Quando eu fazia o estágio lá na GECOM, lá no Sul TV, era pegar o telefone, ligar para a polícia e fazer a ronda que a gente falava, pegando as informações. Hoje tem um grupo de WhatsApp com a polícia e as mídias, eles mandam ali os releases das principais ocorrências, ali já é uma base. Depois, alguém passou na rua, filmou um acidente e mandou pra gente. Tem portais, tem pessoas que pegam esse vídeo e soltam. Só solta. Acidente rua tal. Exato. Vídeo, nunca vai falar Quando bota a rua, esse é o problema. Às vezes não sabe nem onde é, quem é, o lugar que é. E eu acho muito complicado tu pegar e soltar uma informação assim, porque imagina uma pessoa que está em casa, uma mulher que está esperando o marido. Ele está voltando do trabalho e é o caminho que é onde o vídeo foi gravado e o carro está capotado, não dá para ver direito qual é o carro. E aí? A preocupação, a apreensão que gera. Então, até lá no portal a gente tem um pouquinho disso. Às vezes espera um pouquinho antes de postar, mas vai conversar com o bombeiro, vai conversar com a polícia, trazer essas informações oficiais primeiro para depois postar. Porque tem muito daquilo, né? Sempre teve no jornalismo o furo da notícia. E hoje com a rede social piorou. Eu vou dizer que piorou. Porque agora é a corrida pelas visualizações no Instagram, no TikTok. Quem tá ali quer postar primeiro para viralizar primeiro. Sim. Porque a notícia viraliza muito fácil hoje, principalmente vídeo. Postou um vídeo de um acidente ou de um cachorrinho sendo atropelado, meu Deus, bomba muito mais que uma notícia escrita.
Só que aí tem que ter esse balanço. Ou tu posta na hora e às vezes sem checar muita informação e depois lá na frente tu pode ter um problema, que tu pode estar botando uma informação ali que nem é de hoje, às vezes é um vídeo antigo, alguém mandou, tu vai lá e jogar, e demorar um pouquinho mais, mas checar. Eu prefiro essa segunda opção. Vai perder um pouquinho de visualização? Às vezes vai, porque sempre vai ter alguém que vai postar antes, Sim. que não tá nem aí, vai jogar, mas eu acho que daí é uma competição que daí sai um pouco do jornalismo. Eu não acredito que o jornalismo seja tu postar, tem que postar na hora que aconteceu o acidente de qualquer jeito. Não. Para mim, o jornalismo é trazer informação. É prestação de É serviço. prestação de serviço. Tu não postar um vídeo, qualquer um posta. Então, a partir do momento que eu tenho um canal de notícia, eu só recebi um vídeo, vou postar sem checar, sem ter nada, eu não tô fazendo jornalismo. Você põe até em xeque a autoridade Exato. do próprio canal, né? Exato. A credibilidade. A gente Credibilidade. acaba ficando sem credibilidade. Então, vai esperar uma meia hora para postar até sair a informação da notícia? Vai. Mas quem chegar ali vai saber que a informação vai estar ali. Às vezes tem casos muito graves, que é um acidente muito grande, que tem que noticiar ainda. Não fechou a operação, que às vezes demora horas. A gente coloca, mas daí coloca. Está em atualização e vai informando o pessoal ali em tempo real. Mas é uma questão complicada também. Tem que ter esse bom senso. Não dá para hoje tu entrar numa competição de like, de visualização a qualquer custo. Seria a briga pela qualidade e não pela velocidade, Exato. né? E isso, com a entrada das redes sociais, como tu falou, ele tem crescido cada vez mais, né? Sim. E é num contexto geral. O último exemplo que eu posso dar, o mais recente, o Diniz, por exemplo, vai para a seleção brasileira. Alguns portais deram a notícia primeiro. Pronto, deram a notícia. Qual foi a notícia? Diniz vai para a seleção. Eles deram o furo. Aquele veículo de comunicação que não, aguarda um pouco, vamos ver se é real, ele já vai trazer que não. Diniz vai para a seleção, o contrato é de 1 ano, vai ser por isso. Vai ser... Aí tu, às vezes tu quer ter certeza, mas aquele mesmo cara que eu tive o furo, que o Diniz ia para a seleção, mais recente assim, eu já teve outras vezes que eu vi que fulano também ia e não foi. Exato. Então assim, às vezes ele acerta, como foi o último Sim. caso ali, ele acertou, mas ele também erra. Sim. E é difícil para o jornalista hoje fazer isso, né? E essa questão da fake news hoje no país como um todo, e tu pode falar pra gente que tu vive isso diariamente também, às vezes aquilo, como tu falou da questão do tempo, né? E tu tem que tomar bastante cuidado. E aí, por isso que hoje tem portais especializados só nisso, em desmentir as questões, que às vezes é real. Aquilo é uma notícia verdadeira. Sim. Só que aconteceu em 2019. Exato. E aí tu... se tu não pesquisou correto, tu vai errar. Tem tal... Quando se trata de política, por exemplo, o político gosta muito de falar em números. Aí ele vai dizer que no meu período cresceu tanto, e não sei o que cresceu tanto. Aí tu olha o número por fora e tu diz, porra, cresceu bastante. Mas aí tu vai ver porque tava numa decadência, então aquele número ele teve uma crescente, mas ainda é um número ruim. Sim. É o recorte, né? É um recorte. Então, hoje, o trabalho de jornalista, assim, no dia a dia, ele não é fácil. E hoje, o jornalista... vamos falar a gente, né? Sim. Ele é criticado, ele é taxado, mas ele não é tão fácil como parece ser, né? Não. Mas o que tu acha que tem feito que hoje a profissão jornalista em si, ela está recebendo cada vez mais críticas? Tu acha que teve algum movimento... Porque não é só no Brasil, mas tu vê que ele tem um movimento ali para tirar um pouco a credibilidade do próprio jornalista em si, que é uma profissão que é para... A gente não está ali para dizer que é verdade, que é mentira, mas está ali para checar se aquilo é real, não é real, fazer um contraponto, e as pessoas têm dificuldade de, às vezes, ver o que é esse contraponto. Mas o que tu acha que tem feito assim a profissão, algumas pessoas cutucarem tanto nessa credibilidade do jornalista? Olha, eu acho que foi um movimento que ele foi caminhando junto com a polarização política que a gente enfrentou no país. Ficou esquerda contra direita. Então, a partir do momento que um portal se colocou um pouquinho mais para um lado, quem era do outro lado já quis detonar. O portal que se colocou do outro, a galera do outro lado quis detonar. Quem ficou no meio ficou levando bomba dos dois lados. Ninguém não, mas a maioria das pessoas não tem mais a visão, tipo, bom, aquele portal lá posta os dois lados, então ele é imparcial.
Não, eles querem ver, tá postando aquilo lá, agora ele é de lá, entendeu? Então, acaba querendo fazer com que o jornalista vista uma camisa, ou esquerda ou direita, é igual time de futebol, virou. É uma torcida de time de futebol. Eu sou Inter, daí é igual um Grenal, Inter e Grêmio. É uma luta, é uma guerra. Daí, se tu não fala que tu é de um lado, é porque tu é do outro. Se tu fala que tu é de um lado, daí esquece a galera que é lá do Inter, que tu falou que é do Grêmio, a galera do Inter não vai mais te chegar perto de ti. E daí começa essa briga, sabe? E daí fica tentando achar tudo quanto é... Qualquer deslize, qualquer detalhe, vai pegar no pé. E daí fica essa pressão no jornalismo também. E claro, né? A gente fala isso a massa, o público que tá vendo. Mas por trás disso, tem muito mais gente interessada também. A própria política, tem vezes que a gente sabe que vai ter manobras que para eles é interessante tá emparelhando a mídia, tá emparelhando as grandes redes. Outro lado, às vezes, é interessante destruir tal emissora, tal coisa. E a gente tá vendo isso, acontece. A gente sabe que acontece. Sempre aconteceu. Mas com essa polarização ficou tudo muito... mais evidente, sim. Exaltou, sabe? Parece mesmo que virou uma briga de torcida. Claro que a gente sabe que tem aqueles jornalistas que... Eu, além de ser um jornalista, eu sou uma pessoa. Sim. Né? E Sim. para eu escrever um texto, é o que eu costumo dizer. Eu acho a coisa mais difícil, e eu acho, na real, não só difícil, eu acho impossível, na minha opinião, tu escrever um texto quando ele já começa... Um exemplo simples e o mais fácil de se falar sobre. Vai falar sobre aborto, falar uma matéria sobre isso, uma matéria sobre legalização das drogas. Sim. Qualquer jornalista que for fazer, por mais que ele for dizer, eu vou escrever aqui, eu vou entrevistar todas as pessoas, eu não vou colocar a minha opinião. Impossível. Não tem como. Impossível, porque além dele ser um jornalista, além dele for escrever, ele é um ser humano, ele vai ter a religião dele. Se ele não tiver a religião dele, isso já envolve a opinião dele, e isso já vai contar na opinião na hora de escrever o texto, na forma de dar a fala para a pessoa. Aí tu vai dizer, mas ele escolheu a melhor fala? Mas qual é a melhor fala para mim, qual é a melhor fala para ti? Exato. Então, é muito difícil. Mas é claro que a gente sabe também que tem a questão do profissionalismo. E eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou tentar fazer e eu vou terminar meu texto achando que eu não vou ter minha opinião, né? Eu não fiz de propósito. Mas a gente sabe também que tem cara que coloca e tu vê que tem opinião. Tu vê que, às vezes, uma fala de determinado fulano, ela é mais acentuada do que de determinado cicrano. Sim. Né? E a gente percebe isso. Mas é difícil a gente avaliar isso e colocar numa tigela ali e dizer que todos são iguais, né? Exato, porque, como tu falou, cada pessoa é um ser humano. Não tem como... A gente finge que a gente nasceu com uma mochilinha. Nasci na minha família, tive a minha religião, tive a minha criação, minha escola, meus professores, a comunidade em que eu cresci, fui colocando coisa na mochilinha. Agora, me formei, sou jornalista. Tu não pode largar essa mochila e tô neutro. Não existe, realmente não existe. Tanto é que se tu pegar um texto meu, tu começa a ler as matérias que eu escrevo. Leu. Daqui a pouco tu vai lá, lê de outro, e tu se depara com outro texto que eu escrevi. Tu vai notar que é meu. Porque tem a minha identidade, não adianta. Não tem como. Impressão na própria comunicação ali. Isso, a tua forma de falar. E vai, querendo ou não, imprimir um pouco da tua opinião, sim. A questão é o nível de opinião que tu vai colocar no texto. Eu já sou quase não, eu sou mais favorável, então, que se tenha um lado. Se que é o jornalismo opinativo, né? Que é um caso Thiago Pereira que inclusive o próprio faz. veículo assume o lado. Fica mais fácil para o jornalista trabalhar, tu vai conseguir trazer jornalistas que acreditam naquilo também. Então, claro, para portal pequeno, para exemplo onde eu trabalho hoje, que é uma cidade... Tubarão é uma cidade pequena, quase média. Então, não dá muito para te tomar partido, porque senão... Talvez buscar um equilíbrio até pelos próprios profissionais, né? Com matérias que sejam... Lá eu vejo muito isso. Esse equilíbrio, né? A equipe lá foi escolhida assim de uma forma bem legal. A gente está com uma equipe de 3 jornalistas, né? E tem os 2 diretores. E daí eu vejo que é legal que a gente pode fazer cada um do seu jeito. Não tem tipo assim,
vai ter que escrever dessa forma. Não, cada um coloca um pouquinho da sua identidade. Então é onde equilibra. Sim. Porque como tu falou, não tem como eu tirar a minha bagagem ou o meu colega o Jean que tá ali comigo tirar a bagagem que ele tem. Então é legal isso, tu equilibrar a partir da diferença de cada um. Agora, querer tirar a identidade de cada um é impossível. Eu acho que isso implica diretamente quem tá assistindo, né? O telespectador. Porque também do outro lado da tela vão ter duas Sim. dualidades. Ou não necessariamente, a gente tá falando de polarização aqui, mas não necessariamente existe só polarização, né? Tem pessoas que têm um senso crítico, que escutam de um lado, escutam de Isso. outro, escutam outras matérias também, entendem outros pontos de vista. Então acho que essa é a jogada, né? A sacada no momento. Né? E esse movimento de se assumir, vamos Aham. dizer assim, né? Os Isso. veículos de comunicação se assumirem, eu acho que tá acontecendo, né? Eu acho Tá. que desses últimos anos pra cá, tá bem claro alguns veículos qual o posicionamento deles, alguns mais, outros menos, alguns bem claro, mas não querendo se assumir, né? E o único problema que eu vejo ainda disso é o que não se assume, é o que eu acho o pior de tudo, aquele Sim. cara que tu vê que é, mas ele engana que não é. Eu acho isso muito feio, porque ele tá querendo enganar o próprio público Exato. dele, o próprio consumidor dele. E fica feio porque daí quem consome fica dizendo que é mentira o que ele tá dizendo, porque às vezes, infelizmente, o pessoal não entende por que se posicionar, né? Porque às vezes Sim. as pessoas acham que se posicionar é para poder pegar toda a notícia e tornar em narrativa. Não é Não. isso. É para tu deixar mais claro que a gente vai acentuar as críticas nesse ponto e a gente Sim. vai pegar leve aqui Exato. ou mostrar que não é bem assim dessa forma. Mas eu acho que é o pior problema. E o pior no sentido de como eles se posicionarem. Mas o problema agora é começar também a perseguir alguns que se posicionaram. Exato. Tem E isso. agora a gente tá vendo esse movimento também. De quem se posicionou, agora começa a ser perseguido por aquele posicionamento. Aí Exato. Porque fica mais complicado a questão ainda. política, ela é variável. Então, a Sim. partir do momento que me posicionei direita, tá o governo de direita, beleza. Depois, entre o governo de esquerda e aí, quem se identificou para a direita? A gente sabe que vai ter perseguição, tanto um lado quanto o outro. Não digo que é uma coisa, vamos atrás deles, vamos pegar todo mundo. É uma coisa natural, gente, não adianta. Por exemplo, eu tô aqui, gosto de música pop. Vamos dizer que ok, depois pouco demora, eu viro um investidor. Tenho dinheiro para investir. Eu vou investir aonde? Numa rádio de música pop, porque eu gosto de pop. Então, na política, a mesma coisa, esquerda e direita. O cara chegou lá no poder, ele não vai ficar dando trela pro outro lado. Não Sim. adianta, é uma coisa natural. Também não dá para demonizar, tipo, é maldade, querem acabar Sim. com o outro lado. É natural. Sim. Quem tá lá vai querer defender aquilo que acredita. Isso é natural. E outro ponto que entra no jornalismo hoje também, que é bem complicado, é a parte jornalismo, notícia e comercial. É outra briga que tu sempre vai ter. Porque ao mesmo tempo que tu tem que dar uma notícia imparcial, tu vai ter que ter os teus anunciantes. Cidade pequena. Aconteceu uma fraude numa empresa. A empresa é anunciante. E aí? Entra essa questão também. Então, para dizer, não é só política. São vários detalhezinhos que tu tem que colocar numa balança para tentar chegar ali numa coisa favorável. E pode ter certeza, sempre vai cair alguma coisa da balança, tu vai te incomodar, vai ter alguém E incomodado. antes a mídia, ela era muito... não sei se... a palavra não sei se é passiva, mas ela era direta, né? Então ela não tinha esse feedback do público. Isso. Era tipo a TV, a pessoa assistia e era aquilo. Hoje, o cara, se ele assiste algo na TV, uma matéria... não gosta? não gostei disso aqui, tá errado isso Não, aqui. meia hora Ele no vai lá Twitter, no tá lá no Twitter, Trend vai no Topics lá. Facebook, vai no Essa emissora YouTube. é uma... Então a gente já tem, além desse movimento, né, que a gente chama mais interno, assim, dos próprios canais, da própria política, também tem o movimento do público. Exato. Que se ele não concorda com o que tá ali no GC, na informação, ele vai pra cima E também. não tem né? perdão. Não tem? Eu gosto de falar, a pessoa tá atrás de uma telinha ali, meu filho, esquece que não tem filtro. Ninguém tá nem aí, vai comentar de qualquer jeito, vai xingar, vai brigar, vai discordar. Por um lado é bom, temos debate, né? Hoje as pessoas, eu postei uma notícia ali no Instagram, da meia hora já tá a galera ali comentando. Às vezes passa uma palavra escrita errada, uma informação que foi trocada, a galera não perdoa, já vai colocar ali.
E se tu pega, às vezes, uma pessoa, opinião, deu uma opinião ali, tu chama ela pra conversar, às vezes é nada a ver do que a pessoa falou, porque... Às vezes até um fake, né? Exato, Não parece nem um real ali. exato. Porque quando tá com filtro ali é muito fácil. Agora, chamar pra conversar é outra história. Sim. Hoje o pessoal tá mais perto, consegue estar interagindo, mas ao mesmo tempo distanciou. Porque a hora que tu vai conversar com uma pessoa de verdade, nem ela sabe quem é. Sim, as redes sociais, ela abriu um leque muito positivo, claro, né? Até a questão democrática do nosso país, as redes sociais favorecem a crescer isso ainda mais, mas de igual forma também mal utilizada, tu acaba virando também uma polarização, que o país fica sem rumo, né? Sim. Mas os lados bons e os lados negativos do desenvolvimento que a gente tem sempre, né? E falando sobre desenvolvimento, cada vez mais a gente está vendo uma crescente em inteligência artificial, né? Uhum. E tu tem cantores já mortos, agora que tá fazendo Inclusive comerciais, propaganda né? comercial. E isso, com o tempo, muito se discute na faculdade. Tu já deve ter escutado alguns professores falar. Eu escutei. É dessa questão de uma possível substituição. Hoje, Aliada ou inimiga, digamos, do jornalismo de vocês? No meu ponto, eu vejo mais uma questão negativa. Às vezes, esse desenvolvimento. Ontem ainda eu estava conversando sobre esse assunto. Porque o jornalismo, em algumas questões, ele não é tão difícil. Tu montar um texto, por exemplo, ele não vai ser tão difícil. Chegou as informações da polícia, por exemplo. Tem que montar uma matéria. Tu joga ali, a informação tá feita. Sai feita. Mas ela tem a questão de tu apurar aquela notícia, tu ir atrás de outra fonte, tu escutar os lados, tu ver se aquilo realmente aconteceu, se aquilo... vamos dizer pra ti que, sei lá, estourou um cano na rua. Mas aí tu tem que verificar se aquele cano... Quem é que estourou aquele cano na rua? Se aquele cano já não estava estourado. Se aquela água que vazou realmente foi a água daquele cano ali, ou se foi alguém que... Sei lá, tudo pode acontecer. E na notícia, hoje a gente está vendo uma evolução gradativa. Como tu acha que isso vai chegar no jornalismo futuramente? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, sabe? Eu acho uma ferramenta muito boa. Só que tu vai ter que saber usar. Por exemplo, vamos supor ali, estou numa empresa, uma mídia de comunicação, uma empresa de comunicação, temos 5 jornalistas. A gente demanda um tempo hoje para escrever uma matéria. Chega informação ali, a gente vai ter que ler, vai ter que reescrever. Ok, entrou ali a inteligência artificial, joguei ali, 1 minuto, tá pronto. Ok, a questão é, a gente não vai poder substituir outras faces que um jornalista tem. Como tu falou, uma apuração não vai substituir. E a própria parte humana. Emocional, né? Emocional. E até eu estava conversando lá no jornal. Bom, vai chegar um tempo, claro, que cada vez mais a inteligência artificial vai se aprimorando. Ela escreve matérias boas. Tu vê assim, parece que é um jornalista que escreveu realmente. Beleza. Acho que até a nível de correção de texto, ela pode ser uma grande aliada, né? Uma ferramenta muito boa. Que às vezes chega coisa assim absurda que tu tem que catar ali as palavras no meio. E ele faz ali de forma rápida, ganha tempo. A questão é que a gente vai poder utilizar esse tempo para fazer outras coisas que um jornalista pode fazer. A gente vai poder voltar, às vezes, a estar na rua, a estar entrevistando pessoas, a estar vendo pautas no dia a dia, porque hoje eu trabalho no home office, que é o meu período da noite. Quando tem algum evento para cobrir, eu vou, cubro e tal, mas chega tudo pelo WhatsApp. A própria polícia hoje manda tudo por ali. Então, querendo ou não, o jornalista ele está sentado hoje. A maioria. Só sai quando tem alguma coisa assim extraordinária. E eu acho que o que vai mudar vai ser que vai começar a voltar a estar na rua de novo. A estar interagindo com o povo, a ver a informação ali em tempo real, porque tu tá lá, sabe? Porque o jornalista vai ter que fazer o que os outros não conseguem fazer. É aquilo que eu falei de postar um vídeo na hora. Qualquer um faz. Qualquer um tá passando na rua, filmou um acidente e botou ali. Tem páginas hoje lá em Tubarão que fazem só isso da vida e cresceu o dobro que o jornal. Porque tá ali em tempo real, posta de qualquer jeito, não se preocupa mais, dá engajamento. Então, se tu for querer combater com isso, não vai conseguir. Sim.
Não vai conseguir porque qualquer um faz. Então, tu vai concorrer com o mundo inteiro. Então, esquece. Tu vai ter que concorrer com aquilo que um jornalista pode fazer. O jornalista pode fazer uma entrevista de qualidade. O jornalista pode estar aqui apresentando um podcast, apresentando um programa. O jornalista pode estar indo atrás de uma apuração especial, de uma coisa diferente. Uma notícia especial, uma notícia história, especial. um conto, né? Exatamente. Lá a gente tem o portal e tem o jornal impresso uma vez por semana, né? Ele é semanal. E a matéria de capa é sempre uma matéria dupla que o jornalista, cada semana, um de nós três, escrevemos. Então, ali a gente vai escolher o tema e 2 páginas para a gente fazer uma matéria especial. Então, é uma oportunidade legal. Quem é jornalista sabe que tu ter um espaço para escrever uma matéria especial, com a tua cara, indo atrás, várias entrevistas, é legal. Eu acho que é esse tipo de jornalismo que vai voltar a partir do momento. É uma tendência que eu acredito que seja uma tendência. Claro que, né, a gente sabe que as empresas querem lucro também. Sim. A partir do momento que tu tiver ali 5 jornalistas só para redigir release e postar num site, vai cortar. Esquece, vai diminuir isso também. Mas a partir do momento que tu é um jornalista completo, que tu consegue ter esse jogo de cintura, tu vai, eu acho que, ser mais valorizado. Tu trazer essa questão da sensibilidade, né? Tu vai chegar num evento, por exemplo, tu vai falar sobre o determinado evento. Tu pode simplesmente mandar o release para a máquina e ela vai te colocar lá. Isso. Mas aquele toque, aquela ação que aconteceu diferente, uma fala que talvez no release tu não colocaria, o jornalista ele vai ver, ele vai conseguir colocar, né? Isso mesmo. Um depoimento, um detalhe, algo relacionado a isso. Um ponto ali em questão, se tu tá fazendo sobre um sarau, e aí tu vai pegar de como estava tu pode dizer o que aconteceu no sarau, etc e tal, quem participou, mas pode falar como é que estava o clima naquele dia, exato. né? Se estava frio, se estava quente, se a noite estava bonita. Isso. Então, tudo isso, o cara que quer se acredito manter empregado, ele vai ter que entrar nesse essa ponto. parte mais... Não é nem literatura, mas essa parte um pouco mais poética, sensível do jornalismo, eu acho que é uma tendência que... Isso também é uma tendência no design, na publicidade, assim. A gente vê esse movimento, assim. Exato. Existe essa parte mais funcional, digamos assim, que é uma legenda, que é algo construtivo ali, que você precisa ter uma base de texto para montar algo em cima, ou algo mais corriqueiro, digamos assim, usando uma terminologia mais simples. Mas existe aquele momento que ele precisa ter um insight, aquela ideia criativa, que, na verdade, a gente, né, não vender apenas um produto, vender uma experiência. Então, quando você passa do âmbito produto, aquilo que por exemplo, a inteligência artificial, isso é uma caneca, ela tem o tal, né, produto tal, tem a estampa tal, tem material tal, ela vai te explicar. Tipo, até você pode ensinar de forma que ela explique emocionalmente aquele projeto, ou, né, essa caneca. Mas só o ser humano vai dizer assim, olha, você vai poder tomar essa caneca aqui com seu filho de manhã, 6 horas da manhã, de trabalhar, é quentinho e tal. Tipo, as emoções que você passa, ela vem do ser humano, porque só o ser humano sabe identificar a sensação ali, né? a sensação daquela informação. É aquela né? mochilinha que eu falei que a gente tem de quando é criança e vai colocando coisa dentro. Só tu nosso semestre foi o Exato. Mário, né, que falou sobre memória afetiva. É basicamente isso. Exato. Só tu que vai conseguir pegar o que tem ali e transformar a partir da tua vivência. A máquina não vai ter a vivência. Vai ter um compilado de vivências de pessoas que colocaram na máquina. Informação. Mas agora a vivência real, a sensibilidade, os sentidos, isso é humano. Eu acho que vai também chegar um tempo que todo mundo vai ficar de saco cheio, que eu acho que vai ficar uma coisa meio padrãozão. Eu acho que também não vai... Ou esperamos... As coisas vão acontecer gradativamente, São né? especulações. A gente nada vai acontecer do dia pra noite. A gente pode falar, tipo, o lance do metaverso, né? Foi o fuzuê, de repente, uns meses ali, metaverso. Hoje já não vê tanto, já é uma coisa assim, meio lá, meio cá, existe aqui. O metaverso eu acho que não colou porque não foi algo popular também. E também porque pra tudo pra ser pegar, eu acho que tem que ser popular, né? Na real, que eles só deram nome pra uma coisa que já existia. Se for ver, a gente jogava The Sims lá com a gente online há décadas. Mas é uma coisa que também vai crescer aos poucos, tudo... Mas a hora que se populariza... Sim. E a inteligência artificial eu já vejo que tá vendo já popular, assim, ficou fácil. E é útil. Tem uma tarefas ferramenta, ali que ela ajuda bastante. Acho que a tecnologia...
nem Bill Gates, outros caras também criam essas informações, falam assim, isso aqui é uma ferramenta, a internet Exato. é uma ferramenta. Você pode passar horas assistindo só vídeo no TikTok, de forma superficial, digamos assim, vendo qualquer conteúdo que tá ali, ou você parar pra ler um artigo, digamos assim, que tá na internet, sobre Exato. aprofundado. Tipo, quem vai editar de fato o que a tecnologia, o que a inteligência artificial vai impactar na nossa vida é o próprio ser humano, né? Realmente. Como jornalistas e afins, também vocês têm acesso a essas informações, né? Sim. Agora voltando a falar um pouco ainda sobre o lado musical do Yuri, falamos aqui Que bastante sobre também tem jornalismo. inteligência artificial aí que criando. Eu ia falar, tem Exato, era artistas isso já, que eu ia né, que voltaram à vida e até parte de composição musical, tá? E tu, Olha só. E tu acha que essa parte assim de inteligência artificial para composição já chegasse a usar, pensasse em usar, viu alguém usando, viu o resultado bom? Já vi vídeos de artistas testando a parte de letra. Tipo, bota ali, faça uma letra mais ou menos assim e tu consegue treinar ali a inteligência com o teu estilo. Então, Sim. manda umas composições tuas e depois ele vai compor dentro daquilo ali. É bacana. Mas aí eu acho que perde um pouco do sentido, porque eu, por exemplo, como músico, vou compor uma música para quê? Para expressar meu sentimento, ou artistas têm contrato assinado, precisam lançar Sim, um projeto, sim. vão ter que compor a música. Então, assim, se tu já tem um projeto, já sabe como vai ser, eu acho que é muito mais natural tu se juntar com outros Sim. compositores, fazer um camp que eles falam ali, que a galera se junta, faz música, faz loucura, que é algo sensível. Então, tu passar para uma máquina a parte da composição, principalmente letra, a própria Sim. melodia, eu acho que não vai colar muito. Só a partir do momento para reviver alguma coisa. Uma inteligência artificial fez uma música que o Michael Jackson faria, sabe? O Beatles vai lançar agora com... Eu acho que é a nível mais vocal, assim, de pegar Isso. essa memória vocal, né? Digamos assim, esse registro, esse acervo. E vão lançar uma música agora com uma voz de John Lennon, assim. Essa parte perfeita, é loucura. É muito louco. É muito louco. Eu acho interessante. Tipo, por Sim. exemplo, quem é fã, eu sempre fui de ser muito fã dos artistas. Eu nunca gostei mais ou menos. Se eu gosto, eu sou fã, vou lá na grade do palco e fico berrando. E tem artistas que já morreram que, por exemplo, tinham um áudio de uma música que ele compôs e nunca gravou em estúdio. Hoje, com a inteligência artificial, dá para fazer um experimento desse. Como que seria essa música se ele tivesse realmente gravado? Então, tem ferramentas legais. E uma coisa que eu acho que ficou legal agora, na parte de produção musical também. Por exemplo, eu nunca tive muita verba para investir assim nas minhas músicas. Tem o meu produtor, que produz em estúdio, mas bastante coisa eu produzi sozinho também. E essa parte instrumental, de gravar, de colocar uma melodia, facilitou muito também. Hoje tem ali programas que tu coloca uma linha melódica e ele faz uma orquestra para ti. Ele te dá uma sugestão, assim. Dá sugestão. Claro, eu acho que tem que usar como ferramenta. Por exemplo, eu compus minha música, voz e violão. Tenho na minha cabeça como eu sei que eu quero cada instrumento. Vai ali e consegue jogar no programa, ele vai criar para ti, Sim. sem tu ter que contratar 300 músicos. É ruim pro mercado de músicos, essa parte é ruim. Vai diminuir, eu acho, cada vez mais. Hoje, muita coisa já é bem sintética. Sim. Bem banco de sons, digamos assim. A pessoa só vai ali, faz o quebra-cabeça no programa, que já tem ali os instrumentos pré-gravados e vai. É muito pouco que é músico mesmo. Mas a parte da estrada, de show ao vivo, acho que isso tem que continuar, tem que se manter. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pagar para ver um show ao vivo. Prefiro ver o meu artista desafinando um pouquinho do que ver um show no playback. Sim. Eu sou dessa linha. É uma vivência, né? Como a gente já falou até agora, assim, dessa vivência. E shows, assim, teve algum momento, aquele frio na barriga? Conta pra gente essa experiência, assim, também. Então, eu cantando, teve esse momento da festa junina no Deon, teve outras apresentações legais também com a banda da igreja para bastante gente. Querendo ou não, o artista gosta de estar com um público grande, é legal. Mas teve um momento muito especial na minha vida, que foi, acho que 14 de novembro de 2014, lá em Tubarão, na Hangar, show do Vitor e Léo. Sou muito fã deles. Olha que legal. E chegou no final, eu tava com cartaz, me chama pra cantar. E daí, o Léo, que é o que só canta, tava ali meio já se despedindo. Ele tinha feito sinal pra mim o show inteiro, que ele tinha me visto. E daí, o Vitor, que é o que tava no violão, viu que ele ia encerrar o show, olhou pra ele, fez assim pra ele
E daí começou, não, tem que chamar o guri. Daí começou a fazer sinal pra eu que subir. legal. Subi no palco e cantei a última música do show com o Vitor e Léo. Comecei a cantar, eles gostaram. Daí o Léo perguntou se eu era dali e tal. A plateia super animada quando eu Sim. falei que era de Tubarão. E daí o Vitor falou, tá mandando bem. Termina esse show pra gente. Cara, foi surreal aquilo. Eu Que cantando, legal. o público ali na frente. Foi uma das vezes que eu cantei mais desafinado, porque imagina o meu Tava emocional, emocional. como é que tava. É aí que entra essa parte. A ficha caiu quando eu saí do palco e passei atrás dos telões de LED, assim, que eu vi que eu tava no bastidor e, putz, o que acabou de acontecer aqui? E foi muito legal. Que legal. E sempre tive uma relação legal, assim, principalmente com o Vitor. As composições dele eu acho muito legais, assim, muito maduras. Traz um pouco essa coisa do campo, que querendo ou não eu tenho também. E o meu TCC da faculdade foi sobre as composições dele. Olha que E legal. chegou até ele postou no Instagram De agradecendo. jornalismo com... De jornalismo. Qual era o tema em si? Era sobre imaginário. Ah, que legal. O imaginário. Daí foi o imaginário popular da música no campo. Daí como que ela estava refletida ali nas composições dele, Que legal. os símbolos, as coisas que existiam na música que eram referência para quem vivia esse tipo de vida. Então foi legal que ele viu também, gostou e para mim como compositor tenho ele como uma grande referência. Então Legal. querendo ou não essa pequena troca para mim valeu bastante a experiência. Além dele, assim, na composição, tu tem outras referências também na composição? Ele é uma das principais. Paula Fernandes eu gosto muito. Os dois são ali bem próximos, são até amigos também. Sempre gostei bastante da música do RBD, né, no pop latino. E mais recentemente acompanho muito a Taylor Swift. Eu acho ela assim uma letrista excelente. Não é a melhor cantora vocal, ela sabe isso, canta ali o básico, mas ela arquiteta muito bem a carreira dela, a construção dos álbuns, o storytelling da música dela é muito bom. Então eu gosto disso também, uma música com conteúdo, que conta histórias, que traz vivência, sabe? Eu acho muito legal isso. Então são essas, assim, grandes referências que eu tenho. Hoje aqui a gente antes estava falando sobre a questão de Santa Catarina, né? A dificuldade de ser de Santa Catarina. Sim. E depois que tu falou, eu estava até agora tentando pensar em um cantor catarinense que é sucesso nacional. Difícil também, não eu lembro. não me lembrei até Esses agora. dias eu tava tentando pensar também. Eu não me lembro. Com certeza de um- deve ter alguém, a gente deve estar cometendo uma gafe Sim, terrível, com né? certeza. Todo mundo Sim. sabe, quem tá aí deve estar se revirando, mas de primeira, assim, dos grandes não vem. Sim, a gente não tem vem. artistas, ator, atriz que Sim, são sim. aqui Acho de que Santa até que Catarina, alguns jogadores. mais que participaram de alguns programas de TV, assim, que possam... É, Mas não me vem, não. eu não me É? lembro, assim, de alguém. Mas o que tu acha, assim, que daqui do nosso cenário dificulta a gente ter que ir para esses grandes polos para conseguir chegar num cenário nacional? Porque a gente vê, claro, por exemplo, no Nordeste, a gente tem cantores que não precisaram sair de lá Sim, e que muitos. são sucesso nacional. Uhum. Mas aqui na região sul, até ali do Paraná, assim, a gente não vê um cara que Não. marcado ali com isso, né? A questão é que eu acho que a gente aqui é uma coxa de retalhos nessa parte cultural. A gente tem de tudo. Então acaba não tendo uma música só específica para chamar de nossa, sabe? Uhum. Tu chega já no Rio Grande do Sul, já tem grupos ali Eu que ia tocam dizer. vaneirão, tocam. Mais específico pro E é sertanejo, tem específico, essa linha, né? Daí já vai, que daí o pessoal compra e vai junto, sabe? Já cresce interno e depois estoura. Nordeste, o forró. A galera lá do forró, quando faz o sucesso nacional, tu vai ver lá, Sim. os caras são tipo já deuses lá no Nordeste. Daí chega ali no Centro-Oeste, Minas, sertanejo. Chega ali São Paulo, Rio, samba, pagode, funk. Distrito Federal também é mais rock and roll, né? A Exato, essência do isso. Legião Urbana Legião, Capital Inicial. ali. Sim, vem mais central ali, né? Daí chega lá pra cima, norte tem o calypso, tem tudo. E a gente não tem, assim, um ritmo pra chamar de nosso, sabe? Sim. Eu acho que isso afeta um pouco. Porque se a gente for ver aqui hoje, as bandas que a gente tem maiores são bandas que tocam formatura, toca baile, coisas assim, né? E de música, assim mesmo, qual é o estilo musical catarinense? Não tem Essa um fica a específico, dúvida aí, ó. É? O pessoal comenta embaixo qual o estilo que você acha que... Eu acho que é um rock, O rock? por incrível que pareça. Eu acho que tem boas bandas de rock, Sim. pelo menos que eu acompanho, sim. Talvez não tenham a nível Exato. de reconhecimento, porque a gente não tem muito espaço pro rock hoje no Brasil, assim, a nível musical. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma.
nos grandes players, assim. Aham. Mas são bandas muito boas, Sim. assim, sabe? Nível musical mesmo. Eu já vejo um pouquinho o rock, ele Uhum. entra forte e um rock com uma pegada praiana, sabe? Um rock Uhum. meio reggae, juntando ali um pouquinho dos dois. Se lançasse um estilo musical que falasse que esse é o catarinense, eu acho que daí a galera comprava A ideia e vingava. eu acho que precisa, tipo, investir nisso. Alguém pra encabeçar e falar, não, Santa Catarina e lança, bota um nome mesmo, um Uhum. estilo nada a ver e vai, que daí a galera vai junto, sabe? Sim. Que hoje a gente Cria um é movimento, né? Acho criar que um essa- movimento, falta um movimento. Acho que isso também é uma coisa muito peculiar no Brasil aqui, esses movimentos, tipo a pisadinha, Isso, o sertanejo raiz, É. sertanejo universitário, a rocha é uma depois, rocha. ver- Tem tipo um fluxo, sabe? É. Não- a gente não tem realmente falando isso. Não a gente tem? não tem. É. Santa Catarina não tem um fluxo, Quando assim, pega um na movimento, Pega né? na Bahia Axé, sabe? Cada lugar tem aqui. E, aqui Sim. não, e também o que aparece até então não tá vendendo, né? É. Sim. Porque seria, o mais próximo daqui eu acho que seria até o próprio a música do gaúcha, assim, que Isso, a gente Sim. também também tem. toca em tem. vários Sim, bailes sim. aqui, mas não, pra Não nós vai. não vendeu também, não vende. vendeu nessa Como eu região. digo, é só para evento. A música aqui em Santa Catarina é muito para evento. Agora, para lançar, para tocar na rádio, difícil. Ó, já Daí- tá aí, ó, a missão um pra você pro desafio. futuro aí, Exatamente. lançar. É, Já vamos jogamos uma lançar. bola aqui pra você chutar pro gol, entendeu? Essa é a jogada. Bom, acho que a gente vai finalizando, né? E aí, agora eu acho que a gente vai ouvir uma música catarinense. Essa música é catarinense, composição de um catarinense, ritmo catarinense. E aí a gente vai finalizando aqui. Yuri, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos, o papo foi muito bom. Acredito que quem estava acompanhando também gostou. Agradeço, me despeço. Até mais. Deixa Eu contigo, só vou deixar aqui a deixa para o pessoal seguir a gente na rede social, @PixTVHD, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas as redes sociais a gente está presente, e todos os dias colocando conteúdos para você. Inclusive, sigam também o Yuri, daqui a pouquinho ele Isso vai aí. passar o @. E continue aqui, né, sempre com a Pix TV, conectado, comentando, participando. A gente gosta muito de receber o seu feedback também nos nossos conteúdos. E, né, deixar sua sugestão também, quem você gostaria de ver sentado aqui conversando com a gente. É muito legal ter, né, essa troca com você que está assistindo a gente. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Estúdio 1, né, Vini? Até o próximo. Agora a gente vai deixar com o Yuri. E Isso Yuri, aí. já passa aí também os contatos para quem quiser Pode seguir contratar. lá. É só procurar no Google ali Yuri Castelã. I no começo e I no final. Bem simples, bem fácil. Vai estar lá também, tem as redes sociais, é tudo Yuri Castelã. Pode chamar lá que a gente sempre atende. Show de O bola. nome dessa música é A Gente Arrasa. E é pra falar que aqui em Santa Catarina, mesmo a gente não tendo, é nosso movimento, a gente arrasa. Show de bola. Tem cheiro da noite, os seus passos na escada. Tem brilho do céu, seu olhar tão encantada. Arranco o tênis, me jogo no teu colo e tudo acaba em brasa. É que a gente arrasa quando estamos juntos. A luz se apaga, quando se vai é um absurdo. É que a gente arrasa quando estamos juntos. A luz se apaga, quando se vai é um absurdo. Tudo fica mudo.